Então, nós vamos dar continuação na aula da semana passada, que nós falávamos de antimicrobianos. Então, nesta aula, nós vamos ver o mecanismo de ação das principais classes de antimicrobianos, como eles agem, qual que são os principais efeitos colaterais desses antimicrobianos, em quais bactérias eles vão ter melhor atividade também, tá bom? Nós vamos falar mais em classes de bactérias, tá? Não vou dar muito detalhe profundo assim, é sobre essa bactéria em específico, essa espécie em específico, porque quando a gente for ver a espécie, eu falo qual antibiótico vai ser utilizado para essa espécie, tá bom? Então hoje a gente vai falar bem, um pouquinho por cima sobre as bactérias, mas bem complexo, bem detalhado sobre os antimicrobianos. Então vamos lá, né? Então, como eu falei na aula da semana passada, os antimicrobianos eles podem atuar principalmente de 5 maneiras. A primeira, né, que a gente vai ver hoje na aula, é a inibição da parede celular. A segunda forma de atuação dos antimicrobianos é o dano à membrana plasmática. Então, não é muito utilizado, vocês vão ver que é um medicamento só. Agora está surgindo alguns novos, mas ele não é muito utilizado porque é, tem que conseguir utilizar, né, conseguir ter um antimicrobiano que tem efeito somente contra a membrana plasmática da bactéria e não tenha ação contra a membrana plasmática humana. Então, por isso, nós temos poucos medicamentos nessa classe. Nós temos também a os antimicrobianos que atuam inibindo a síntese proteica, né, que vão atuar aí inibindo até a produção de proteínas extremamente importantes para a bactéria, e isso faz com que ela não consiga sobreviver por muito tempo. Temos também antimicrobianos que vão inibir a síntese do ácido nucleico, ou seja, a bactéria não consegue mais produzir o DNA e isso acaba fazendo com que ela não consiga mais se multiplicar. E ainda nós temos alguns antimicrobianos que inibem a síntese de metabólitos essenciais para essas bactérias. Então, vamos começar falando dos que inibem a parede celular. Então, quando a gente fala de antimicrobianos, só um pouquinho, deixa eu autorizar aqui isso. Quando a gente fala de antimicrobianos que inibem a parede celular da bactéria, nós temos que ter em mente que existem duas classes bem estudadas e são duas classes principais, que são os beta-lactâmicos, que aí nós incluímos a penicilina, que foi o primeiro antibiótico dessa classe, e também os antibióticos polipeptídicos. Os polipeptídicos, nós temos a vancomicina, que é um dos principais antibióticos dessa classe. Vocês conseguem ver, né, que os polipeptídicos, ele tem uma molécula muito complexa, né? A gente não consegue até falar o nome assim da molécula, porque é uma molécula muito grande, né? Então a gente chama eles de polipeptídicos, que é muito mais fácil. Já os antibióticos beta-lactâmicos, eles têm uma estrutura principal que é comum entre todos os antibióticos dessa classe, que é esse anel beta-lactâmico. Vocês conseguem ver aí que é um anel quadrado aqui, ó. Deixa eu pegar uma ponteirinha laser aqui. Ó. Esse anel aqui é o anel beta-lactâmico. E ele é o que tem, né, em comum, digamos assim, entre todos os fármacos dessa classe. Então, todos os fármacos que são conhecidos como beta-lactâmicos, eles vão ter esse anel quadrado, que é o anel beta-lactâmico, tá bom? Então, isso é uma característica dele, e é por causa dessa estrutura que ele vai ter efeito contra a bactéria. Então, vamos começar falando primeiro dos beta-lactâmicos, depois nós falamos dos antibióticos polipeptídicos. Os beta-lactâmicos, eles vão atuar na formação da parede celular lá no esqueleto, no peptídeo glicano. Então, quando a bactéria não tem
esse fármaco atuando, o que, que ela faz? Ela pega, deixa eu autorizar mais uma aqui, só um pouquinho. Aí. Quando a bactéria ela está se multiplicando normalmente no nosso organismo, não tem nada impedindo, ela vai pegar esse peptídeo formado e vai aderir esse peptídeo na sua parede celular, né, através de transpeptidase enzimática. Então, a partir dessa transpeptidase, ela consegue aí fazer uma ligação, vai aderir tranquilamente, aí vai tornar essa parede celular mais resistente. Quando se tem o nosso medicamento, como por exemplo a penicilina, essa transpeptidase vai reagir com o núcleo beta-lactâmico, fazendo com que ocorra um bloqueio onde os peptídeos que já estão formados não conseguem se ligar e, consequentemente, a bactéria não consegue formar a sua parede bacteriana, né? A sua parede celular. E isso vai, é claro, causar lise da bactéria, porque a bactéria fica muito frágil, tá? Se causa lise, causa morte bacteriana. Então, os medicamentos beta-lactâmicos são conhecidos como bactericidas. Então, sempre que causa lise, que enfraquece a estrutura da bactéria, nós vamos ter morte, consequentemente, ação bactericida. Compreenderam como os beta-lactâmicos vão atuar, pessoal? Não deixam a formação do peptídeo glicano, tá? Então, o esqueleto peptídeo glicano não se liga, não, consequentemente, não forma aquela parede celular. O peptídeo glicano eu mostrei para vocês na aula passada como ele é formado e qual que é a composição dele. Vocês lembram, né? Compreenderam? Acredito que sim, né? Então, aqui eu coloquei mais uma foto para vocês, né, de uma bactéria, um bastonete aqui normal, antes da ação da penicilina, e aqui depois da ação da penicilina. Então, como a parede celular ficou enfraquecida por falta de peptídeo glicano, nós vamos ter aí a formação de poros e a lise bacteriana, vai enfraquecer, né, essa parede celular e causar essa lise. Nós temos diversos tipos de penicilina, tá? Então, as principais, né, beta-lactâmicos, me desculpe, os principais beta-lactâmicos são as penicilinas naturais. Então, nós temos a penicilina G, que vai atuar contra bactérias gram-negativas, só que essa penicilina G é aquela da injeção, tá? Então, ela só pode ser utilizada, né, ela requer injeção, então precisa ser intramuscular. E nós temos a penicilina V. Essa penicilina V, ela vai atuar contra bactérias gram-positivas e vai ter ação aí, vai ser administrada, me desculpe, por via oral. Então, esses são alguns aí detalhes em relação à penicilina natural. E nós temos, é claro, penicilinas sintéticas. E aqui eu vou abrir um parênteses até um pouquinho para falar sobre essas penicilinas. Então, como vocês sabem, a penicilina ela foi desenvolvida a partir do fungo, né, Penicillium, que eu falei semana passada. E com o tempo, as bactérias elas começaram a desenvolver tolerância a essa penicilina e começaram a produzir uma enzima chamada penicilase, penicilinase. Essa enzima ela degrada o anel beta-lactâmico. Consequentemente, nós não vamos ter ação da penicilina. Então, vou mostrar aqui para vocês a ação dessa enzima penicilinase. Então, a penicilinase, ó, ela atua no anel beta-lactâmico, faz com que esse anel abra e a bactéria, então, não vai se ligar mais ao anel beta-lactâmico, consequentemente, a bactéria consegue formar lá os peptídeos glicanos na sua parede celular. Então, pessoal, nós temos alguns medicamentos, algumas penicilinas que são
resistentes a essa penicilinase, né, a essa enzima. Ou seja, a penicilina, ela acaba, né, tendo essa ação, mas nós temos alguns medicamentos sintéticos, penicilinas mesmos, que conseguem ser resistentes a essa penicilinase. E nós também temos medicamentos que atuam contra, que combatem, não combatem, vamos dizer assim, ela é uma enzima, né? Então, o que acontece? Nós temos medicamentos que vão atuar com ação antagonista nessa enzima, não vão deixar essa enzima atuar na penicilina, tá? Então, nós conseguimos fabricar atualmente, né, alguns medicamentos que têm esse efeito, e isso ajuda na utilização da penicilina. Então, para vocês lembrarem, isso é muito importante. As bactérias, elas produzem uma enzima chamada penicilinase. Essa penicilinase consegue degradar o anel beta-lactâmico. Consequentemente, a penicilina, ela perde sua ação na parede bacteriana. Mas nós temos penicilinas que são sintéticas e são resistentes a essa enzima, e também temos medicamentos que atuam inibindo a ação dessa enzima, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês o clavulanato de potássio. Vocês já viram algum medicamento que tem clavulanato de potássio? Não que eu lembre. Amoxicilina mais clavulanato? Ah, Nunca esse tomou? sim. Então, o que acontece? A amoxicilina, se ela for utilizada sozinha, ela vai ser inibida pela enzima, tá? Então, por quê? A gente associa o clavulanato a essa amoxicilina e ela acaba sendo resistente à enzima. Por quê? Estão vendo que o clavulanato ele tem o mesmo anel que a penicilina? Vocês conseguem ver aqui, ó. Um anel bem parecido, ó. Não é o mesmo anel, mas o anel é bem parecido. E o que faz? Esse anel faz com que o clavulanato interaja com a enzima, fazendo com que a penicilina fique livre, a amoxicilina fique livre. A amoxicilina é um tipo de penicilina, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês amoxicilina mais clavulanato, tá? Então, isso é importante, pessoal. É importante vocês saberem por que tem associação da amoxicilina com o clavulanato. Então, é devido à enzima. O clavulanato ele não tem um efeito terapêutico, ele não vai ter efeito contra a bactéria. Quem vai ter o efeito é a amoxicilina. O clavulanato só vai proteger a amoxicilina de ser degradada pela enzima. Então, aqui, outros medicamentos aqui que são penicilinas sintéticas, tá? Então, nós temos a oxacilina, que é resistente a essa enzima, né? Ampicilina, que tem um amplo aspecto e também é resistente à enzima. A amoxicilina, que apesar de ter um amplo aspecto, não é resistente a essa enzima, mas ela consegue sim inibir ela consegue ser associada ao clavulanato para inibir a enzima. Então, a amoxicilina não é resistente à enzima, mas quando combinada com esse clavulanato, nós temos a inibição da enzima. Nós também temos o astroonam, que é o monobeta-lactâmico, monobactamo, né, que nós falamos, e ele vai ter um efeito tanto contra pseudomonas em geral, como contra algumas bactérias gram-negativas. O melhor efeito dele é contra pseudomonas. Ele é utilizado aí mais na parte hospitalar, porque é um antibiótico que tem um grande efeito contra essas bactérias. Então, como eu falei para vocês algumas aulas atrás, muitos antibióticos nós utilizamos somente na parte hospitalar, porque se nós utilizarmos esses antibióticos na clínica em geral,
vai ter muita resistência bacteriana. Então, por isso, esse antibiótico, o Astroanan, ele é mais utilizado na clínica, no hospital, né? Mais na parte hospitalar, e ele tem um efeito muito bom contra pseudomonas, auxiliando aí no combate dessa bactéria. Nós também temos o imipenem, que é um carbapenemo, tá? Então ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas ele é considerado uma penicilina semissintética e ele tem um espectro de ação amplo. O que quer dizer um espectro de ação amplo? Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada? Tem efeito tanto contra gram-positivas como contra gram-negativas, tá? Então, quando vocês ouvirem falar espectro de ação muito amplo, é que tem ação contra esses dois tipos de bactérias, essas duas classes. E nós temos as cefalosporinas. Essas cefalosporinas, elas também são consideradas como penicilinas, não, como beta-lactâmicos, tá? Então, elas são bem parecidas. Já vou mostrar para vocês a estrutura delas em comparação com a penicilina. Então, elas são bem parecidas, têm um núcleo beta-lactâmico, só que elas não se incluem dentro da classe das penicilinas, tá bom? Mas são fármacos beta-lactâmicos. Nós temos aí como principais tipos a cefalosporina, que é de primeira geração, vai ter uma atividade bem similar à penicilina e ela é injetável. Esse tem na farmácia, né? É um medicamento distribuído para tratamento clínico. E nós temos a cefixima, que também é uma cefalosporina de quarta geração, só que nesse caso, é de administração oral. Então, qual que é a diferença aí da cefalosporina e das penicilinas? Como eu falei para vocês, o núcleo beta-lactâmico é bem parecido. As penicilinas, elas vão ter um anel aqui, ó, com enxofre, um anel de 5 membros, digamos assim, tá? Com enxofre, nitrogênio, mas é 5 membros. Só, o que sempre muda nas penicilinas é esse radical aqui. Então, aqui pode ter oxigênio e hidrogênio, pode ter uma cadeia bem maior, depende aí de cada penicilina. Já na cefalosporina, nós vamos ter um anel aqui, ó, depois do beta-lactâmico, de 6 membros. E isso faz com que esses medicamentos eles tenham um pouquinho de efeito diferenciado comparado com as penicilinas, mas são sim medicamentos beta-lactâmicos. Então, se cair na prova para vocês lá, a cefalosporina é um medicamento beta-lactâmico? É. A cefalosporina faz parte da classe das penicilinas? Não. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque o anel aqui dela, que acompanha a estrutura, é diferenciado. E aqui o radical, né, que vai mudar dependendo aí do tipo de medicamento, né, do tipo de cefalosporina. Dúvidas aqui, pessoal? Por enquanto, não, prof. Então, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho aí do aspecto, né, farmacocinético dessas penicilinas. Nós temos a penicilina oral, né, como eu falei para vocês, a penicilina, deixa eu até voltar aqui, senão eu confundo. Penicilina V é de uso oral, e nós temos as penicilinas injetáveis. Temos intravenosa e intramuscular. Tá? Então, a intravenosa ela é mais utilizada no hospital, assim, é bem muito difícil ela ser utilizada na clínica, né? E a intramuscular também nós temos, e essa sim é utilizado na parte clínica, tá? É utilizado aí na aplicação para pacientes fora do hospital. Então, essas penicilinas, elas conseguem ser amplamente distribuídas no líquido corporal. Só que a penicilina tem um problema. Ela atravessa a placenta e também vai estar presente no leite materno.
Ou seja, não é indicado para mulheres grávidas. Quando indicado, tem que ter um cuidado muito grande, porque pode sim, né, ser, como falo, pode sim comprometer a formação do bebê. E também no leite não é quando a mulher está amamentando também não é indicado, porque pode acabar, né, trazendo algumas consequências para a criança, pode prejudicar aí até mesmo a formação da flora intestinal da criança. Então tem que cuidar muito em relação a isso, tá? Né? Somente, claro, antibióticos são somente com recomendação médica, mas nós temos que ter esse cuidado também, porque às vezes, né, algumas pessoas nos perguntam sobre isso e é bom a gente saber. Uma coisa interessante, não um detalhe interessante, é que as penicilinas elas não cruzam a barreira hematoencefálica. Porém, se tiver meningite, se as meninges estiverem inflamadas, né, por causa da meningite, elas podem sim cruzar a barreira hematoencefálica, tá? Então podem trazer alguns problemas aí no sistema nervoso central. Tem que ter um cuidado aí. Então, não são indicados em casos de meningite bacteriana, tá? A eliminação é 90% renal, o resto pode ser eliminado pelo suor, pode ser eliminado pelas fezes, depende muito aí, mas 90% da eliminação é renal. E a meia-vida dela é curta, ou seja, o tempo de ação dela é bem curto. Depende muito da penicilina, tem algumas que duram 6 horas mais ou menos, mas a penicilina injetável ela tem uma duração bem curta. Eu não vou falar de posologia, porque é um trabalho que eu vou dar para vocês fazerem no final da aula, senão daí perde a graça, tá? Então, vou deixar a posologia para vocês fazerem depois. Em relação aos efeitos colaterais, o principal efeito, alguém aí tem sensibilidade à penicilina? Já tomou penicilina e teve algum problema em relação a ela? Ou conhece? Eu, Tem? Oi, Mayara. sim, tenho alergia, professora. Isso aí. Então, não é a alergia, é alergia ao, vamos dizer assim, a molécula, tá? Não é um efeito que a molécula tem no teu organismo. É que você reconhece aquela molécula como uma molécula, vamos dizer assim, uma molécula como uma molécula estranha, né? E o teu organismo tenta combater essa molécula e aí ele começa a atuar, causando aí, né, aquelas alergias do corpo, né? A boca começa a inchar, os olhos começam a inchar, o pescoço, né? Aqui na região do pescoço também começa a inchar, e você pode, né, ter aí uma, né? Tem pessoas que até a morte podem chegar devido ao uso dessa penicilina. Então, é uma hipersensibilidade, né? Então, esses produtos, essa hipersensibilidade, normalmente ela é causada devido à decomposição da penicilina. Não a penicilina em si, mas aos componentes que essa penicilina vai ser decomposta no seu organismo. Então, esses compostos, eles combinam-se com as proteínas do hospedeiro e o hospedeiro começa a entender que eles são antigênicos, são estranhos ao organismo. Então, ele precisa combater essa proteína, né? Me desculpem, esse composto, né? Esse produto de decomposição. E daí começa, né, as erupções cutâneas e o choque anafilático. Então, é o principal efeito da penicilina. Normalmente, quem tem reação contra a penicilina injetável pode ter reação contra a amoxicilina também, tá? Então, tem que ter um cuidado aí especial quando vai tomar a amoxicilina, por exemplo. Tá? E outras penicilinas aí, né, que eu falei para vocês durante a aula. Além disso, é claro, né, todo antibiótico vai fazer isso, né, um efeito colateral comum
é a alteração da flora bacteriana intestinal. Então, não só da bacteriana intestinal, mas nós podemos ter alteração da flora vaginal em mulheres, né? Por quê? Porque os antibióticos acabam combatendo essa flora. E isso faz com que outras bactérias, ou normalmente fungos, né, consigam atuar ali e causar uma infecção oportunista. Tá? Então, um pouquinho aí para vocês desse efeito adverso bem comum, vamos dizer assim, da penicilina. A cefalosporina, nós temos aí que são, né, como eu falei para vocês, beta-lactâmicos, e nós temos como principais cefalosporina a cefalixina, que é bem conhecido, principalmente por causa da sua utilização em infecções urinárias. Então, ele é bem utilizado. Nós temos também a cefadoxila, cefaclor e a ceftriaxona. Ceftriaxona, ela é muito utilizada, principalmente na forma injetável, tá? Então, ela é bem utilizada para infecções também. Nós temos ela para uso oral, como a cefalixina, e temos para uso injetável, tanto intramuscular como intravenoso. Daí depende muito, né? Quando é utilizado, normalmente, pessoal, como esses medicamentos são utilizados em hospitais, eles vão ser utilizados da forma intravenosa. É normal, tá? Eu acho assim que até eles preferem, né, fazer a aplicação intravenosa, porque vai ter um efeito mais rápido, né? Vocês já devem ter visto lá com o Weber, né, que os medicamentos utilizados de forma intravenosa não passam por aquele, né, pelaquela primeira passagem, não tem o metabolismo de primeira passagem, isso faz com que o efeito seja mais rápido e também ele vai se distribuir mais rapidamente pelo corpo, enquanto os orais eles demoram um pouquinho mais. Quando a gente fala de uso clínico, de uso em casa, normalmente a gente utiliza o oral, mas no hospital normalmente são os intravenosos. O intramuscular também é bem utilizado na clínica e vai ser utilizado quando nós falamos que precisa de uma ação rápida e que muitas vezes a pessoa tem algum problema já oral, por exemplo, tem gastrite, tem dificuldade para tomar o comprimido, é criança, então a gente utiliza mais a intramuscular. Ele vai se distribuir, como eu falei para vocês, amplamente pelo corpo, então tem uma facilidade de distribuição, e algumas cruzam a barreira hematoencefálica, como a ceftriaxona, cefuroxima e a ceftriaxona também. Em relação à eliminação, nós temos eliminação renal, a maioria, e 40% vai ser eliminado pela bile. Tá? Então, tem bastante eliminação intestinal, né? Que é a eliminação através das fezes. Por quê? A partir do momento que ele vai sendo metabolizado no fígado, ele já vai sendo enviado para a bile e facilmente é eliminado pelo organismo. Mas aqui, pessoal, quando a gente fala em eliminação biliar, eliminação intestinal, nós sempre temos que levar em conta que os medicamentos que são eliminados por via biliar, eles são novamente reabsorvidos, uma pequena quantidade, mas é reabsorvido. E isso faz com que esse medicamento tenha um efeito maior, tá? Então, ele é considerado, né, quando os cientistas pesquisam sobre ele, eles pesquisam, observam essa eliminação, até para saber se esse efeito vai ser maior do que o eliminado por via renal. Por quê? Porque nós vamos ter a reabsorção pelo intestino, né? Então, o intestino acaba reabsorvendo novamente esse medicamento e ele vai ter novamente efeito no organismo. Mas não é todo ele, né? Então, a maioria vai ser eliminado por via renal, o que for eliminado por via biliar, uma porcentagem vai ser absorvido novamente. Em relação aos efeitos adversos, nós temos aí efeito semelhante à penicilina, tá? 10% dos indivíduos que têm sensibilidade à penicilina
terão sensibilidade à cefalosporina, então não é todos que vão ter essa hipersensibilidade. O que eu recomendo sempre é que quando faz-se aplicação tanto de penicilina quanto de cefalosporina, observar o paciente, tá? Observar por um tempo para ver se ele não vai ter nenhuma reação. E até mesmo perguntar: você tem reação? Já teve reação alguma vez com penicilina? Né? Às vezes o paciente nunca nem tomou, né? Às vezes nunca teve, vai lá e toma e tem. Pode acontecer também. A gente pode desenvolver com o tempo uma alergia à penicilina. Né? Já vi muitas pessoas falar: nossa, mas eu tomei a vida inteira, nunca tive efeito. Aplica, né? Eu não aplico. Eu sempre falo, né, principalmente para os meus alunos de farmácia, de enfermagem, que medicamento com penicilina e cefalosporinas nós temos que encaminhar para o posto de saúde. Não fazer aplicação em casa, nem na farmácia. Né? Por quê? Porque se ele tiver uma reação alérgica ali, você não tem como socorrer. Sabe? Então, o certo é enviar para o posto de saúde. Lá, se ele tiver uma reação, eles têm oxigênio, eles têm como atender o paciente. Na farmácia, a gente não tem como atender, e por isso, né, nem em casa. Então, até para vocês, se um dia um parente chegar, você aplica para mim a penicilina, não apliquem, pessoal, porque se der uma reação alérgica, se der alguma, vocês vão se sentir muito mal depois por causa disso. Então, sempre cuidem. E a cefalosporina é assim também. Pode ser que ela não dê, 90% de chance de não dar, mas tem 10% de chance de dar essa ação, de ter esse efeito. Então, é bom sempre encaminhar aí para o posto, né, para que não ocorra aí nenhum problema para vocês por causa disso. A cefalosporina, ela também, por atravessar, né, a barreira hematocefálica, ela pode ter um efeito no sistema nervoso central, principalmente a cefradina. Essa pode ter um efeito de neurotoxicidade, mas não é tão grande, então nós podemos ter esse efeito. O problema maior da cefalosporina, que eu vou falar para vocês, é a nefrotoxicidade. Então, o que acontece? Essa classe, né, como a cefradina, ela acaba interagindo com algumas células renais e pode sim causar morte dessas células. Consequentemente, nós vamos ter nefrotoxicidade, vai ter ação lá no rim, tá? Então tem que cuidar, né? Se o paciente tem problema renal, não é indicado, tá? Muda de medicamento, não usa esse. Por quê? Porque pode sim, né, o paciente ter um problema grave renal por causa da utilização desse medicamento. Tá? Então, não evita-se a utilização dele em pacientes que têm problemas renais. E esse medicamento também, quando utilizado, a maioria dos antibióticos, tá, pessoal? Mas esse em especial não deve ser utilizado concomitantemente com o álcool, né? Concomitantemente com cerveja, com caipirinha. Quando se está fazendo utilização de antibiótico, evita-se, tá? A utilização né, de bebidas alcoólicas. Por quê? O que acontece? Tanto os antibióticos quanto o álcool, né? Ele vai ser metabolizado pelo fígado, tá? Então, quando nós utilizamos, né, grande quantidade de álcool, você vai comprometer a metabolização dos antibióticos. E isso pode sim fazer com que esse antibiótico fique em alta concentração no organismo e também pode, né, causar aí um efeito adverso muito maior do que ele causaria. Então, normalmente vai ter um efeito tóxico maior e também, no caso da cefalosporina, vai dar uma intolerância induzida. Vai fazer com que o seu organismo não aceite tão bem esse medicamento,
que ele tente combater novamente esse medicamento e possa ter aí uma reação alérgica maior do que ela deveria. Então, cuidar muito, tá? Antibiótico, estou fazendo utilização de antibiótico, são 7 dias de utilização, 8 dias, né? Não vou fazer utilização de álcool, principalmente quando a gente fala de cefalosporina, tá? Por causa dessa intolerância. E nós temos os antibióticos polipeptídicos. Esses antibióticos, eles vão atuar um pouquinho diferente, tá? Eles vão atuar, opa, desculpa, passei demais. Eles vão atuar na membrana celular, tá? Na formação da parede celular. Então, como que eles atuam? Esses polipeptídicos, eles vão atuar aqui, ó. Primeiramente, eu vou mostrar como que ocorre a formação, do polipeptídeo, dos polipeptídeo-glicanos da parede celular. Então, aqui na parede celular, nós vamos ter, né, aquelas moléculas que eu falei para vocês na aula passada, né, formadas por proteínas, e essas moléculas, elas vão atuar como transglicosidase, com essa enzima. A partir do momento que ela atua com essa enzima, ocorre uma transglicosilação. Essa transglicosilação faz com que nós tenhamos a liberação da DALA, né, dessa proteína, e isso faz com que as moléculas consigam se ligar a outra molécula de polipeptídeo, tá? Então, nós vamos ter a ligação cruzada dessas moléculas. Então, vou mostrar para vocês aqui como fica no desenho. Ó, então, nós vamos, para ter a formação lá do peptídeo glicano, nós temos aqui os aminoácidos, aqui os aminoácidos, né? E vamos ter essa ligação cruzada. Então, para a formação da parede celular, nós precisamos dessa ligação. Os antibióticos polipeptídicos, o que eles fazem? Eles vêm aqui e como se eles circundassem esse final aqui, ó. Tá? Então, ele faz como se eles fizessem uma cápsula e não deixasse a enzima atuar. E isso faz com que não ocorra a transglicosilação, não ocorra essa ligação entre a proteína de uma molécula com a outra. E isso faz com que nós tenhamos uma fragilidade na membrana da parede celular. Consequentemente, nós vamos ter lise bacteriana e morte celular. Então, os antibióticos polipeptídicos, eles vão atuar na parede celular bacteriana, tá? Parede celular, e vão atuar aí inibindo a transglicosilação, porque eles interagem com o final da molécula e, consequentemente, não deixam essa molécula liberar o DALA, né? A alanina, tá? Então, a D-alanina. Bactericida, lise bacteriana. Então, esses antibióticos, eles vão atuar principalmente contra bactérias gram-positivas. Então, pessoal, eles atuam muito contra uma bactéria que é extremamente resistente, que é o Staphylococcus aureus. Essa bactéria, ela é uma coisa assim bem chata, principalmente na área hospitalar, tá? Então, ela tem uma resistência muito grande. E nós conseguimos, né, os pesquisadores conseguiram, depois de muitas pesquisas, descobrir que os antibióticos polipeptídicos, eles conseguem atuar contra essas bactérias e, consequentemente, conseguem auxiliar aí na eliminação de doenças extremamente resistentes dentro do hospital, né? Bactérias resistentes, bactérias hospitalares resistentes. Só que nós temos um problema com esse antibiótico. Ele é pouco absorvido por via oral. Então, a maioria das vezes, ele vai ser aplicado na forma de injetável. Ele vai
ser utilizado para infecção gastrointestinal, quando utilizado por via oral, mas ele pode ser utilizado na parte injetável, né, contra diversos tipos de infecções, mas tem que ser injetável. E nós vamos ter aí o efeito adverso dele, febre, rachis, febrite, e uma das reações adversas maiores é a nefrotoxicidade. Então tem que cuidar muito também com essa utilização e cuidar com a dosagem dele, porque senão ele pode ter esse efeito tóxico bem grave para o paciente. O exemplo que nós temos é a vancomicina e a bacitracina. A vancomicina ela é bem utilizada na parte hospitalar, principalmente. A bacitracina ela é utilizada mais na forma de pomada, tá? Então, para infecções na pele. Não é muito não é utilizado muito em forma oral, nem na forma injetável, é mais na forma de pomada ou creme para aplicação na pele. Aplicação tópica, me desculpa. E agora, entenderam? Os três, né? São 3 medicamentos que têm efeito aí na parede celular. Os polipeptídeos, que eu falei para vocês aqui, né? O último, a vancomicina, bacitracina. Nós temos os fármacos que atuam, são 2, né? Vamos voltar lá no slide da aula ali. Peraí, deixa eu voltar. São 2, são os beta-lactâmicos, que nós falamos, né? E os polipeptídicos. Os beta-lactâmicos incluem todas as penicilinas e também as cefalosporinas. E os antibióticos polipeptídicos, que está a vancomicina e a bacitracina. Então, isso é importante vocês saberem qual que é a atuação. Vai ser a atuação na síntese da parede bacteriana. Então, tanto os polipeptídicos quanto os beta-lactâmicos. Agora nós vamos, lembrem a diferença, parede celular. Agora nós vamos falar sobre a membrana, né? Opa, vou passar de novo aqui. Sobre a membrana plasmática aí da bactéria. Então, que vai atuar diretamente nessa membrana. A parede celular é aquela formada por peptidoglicanos. A membrana celular é formada pelo quê? Pela bicamada fosfolipídica lá? Isso mesmo, André. Então, ele é formado pela bicamada lipídica. Então, para a formação dessa bicamada lipídica, vocês conseguem ver aqui que essa bicamada ela é toda negativa, né? Então, o que acontece? Nós temos que, para ter uma estabilidade dessa bicamada lipídica, nós precisamos de cálcio e magnésio. Eles têm carga positiva e eles conseguem estabilizar essa bicamada. Por quê? Porque eles interagem aqui com com a parte negativa da bicamada, porque eles são positivos, e eles estabilizam essa bicamada. Por quê? Se não tivéssemos carga positiva, nós teríamos o afastamento dessa bicamada. Por quê? Porque nós vamos ter uma interação aí entre eles, né? Entre a bicamada. Então, o cálcio e o magnésio, eles conseguem estabilizar essa bicamada e ela vai estar bonitinha. Quando nós utilizamos medicamentos que têm dano a essa membrana plasmática, nós vamos ter a interação desse medicamento e a rejeição, né? A eliminação, não dizer assim, o envio tanto do cálcio quanto do magnésio para fora, para longe dessa membrana. Então, o principal medicamento que atua assim é a polimixina B, que nós falamos na aula passada. Então, a polimixina, ela entra aqui na bicamada, ela tem uma carga positiva, e essa carga positiva dela faz com que
tanto o cálcio quanto o magnésio sejam enviados para longe da bicamada, faz com que ele saia, né? Porque ele está interagindo. Eu coloco aqui para vocês próximo, mas pensem que eles estão interagindo aqui com a bicamada. Então, é como se a polimixina retirasse o cálcio e o magnésio da bicamada. Isso faz com que ocorra uma instabilidade da membrana plasmática. Consequentemente, nós vamos ter uma lise bacteriana. Então, esse medicamento também é bactericida, tá? Então, ele também vai causar a morte bacteriana. Esses medicamentos, eu falei para vocês na aula passada e vou relembrar um pouquinho. Eles são pouco utilizados, tá? E a gente ainda tem muita pesquisa sobre eles, né? Temos novos medicamentos que estão surgindo. Por quê? Porque a gente também tem membrana plasmática, né? Nas nossas células. Então, nós temos que cuidar na utilização deles para não afetar as membranas do paciente, tá? Então, eles ainda tem-se muito estudo em relação a esses medicamentos. Atualmente, nós temos a utilização desses medicamentos principalmente para infecções oculares, infecções dérmicas e otite, que é infecção de ouvido, tá? Então, são as principais utilizações atuais. São mais atuações, vamos dizer assim, externas, tá? Então, não tem muita utilização como para via interna, tá? Tem pesquisas sendo realizadas, mas ainda a gente não tem nada assim de tão importante na área. O uso parenteral, como eu falei para vocês, é limitado, né? Até por causa dessa alteração, e também porque ele tem um efeito neurotóxico e nefrotóxico. Então, é muito difícil ele ser utilizado. É utilizado só quando não se tem mais nenhum outro medicamento. Não é um medicamento de primeira escolha, tá bom? E por via dérmica, como ele é pouco absorvido, ele vai ser muito utilizado na clínica, principalmente para infecções de pele em mulheres grávidas, porque como ele não é absorvido, ele não vai ter ação sistêmica. Consequentemente, ele não vai ter ação no feto e também mulheres que estão lactantes, né, também podem utilizar porque não vai passar para o leite. Então, ele é utilizado, muito utilizado para mulheres que têm aí estão grávidas e têm alguma infecção importante, tá bom? Então, pode ser utilizado sim em mulheres grávidas. Dúvidas aqui? Não. E vamos agora, então, para os inibidores da síntese proteica. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês semana passada dos ribossomos? O ribossomo dos humanos, ele é 70S. E o ribossomo das bactérias, dos humanos é 80S. E das bactérias é 70S. Então, nós temos aí que esses medicamentos, eles vão atuar, mas não tem tanto efeito colateral para o ser humano, ele vai atuar mais na bactéria. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses, tá? Porque o ribossomo que nós temos nas mitocôndrias também são 70S. Então, pode ter um efeito nas mitocôndrias, tá? Eu até esqueci de comentar a aula passada, mas estou trazendo para vocês a curiosidade na aula de hoje. Então, esses medicamentos, né, que atuam nos ribossomos, eles são medicamentos considerados como inibidores da síntese proteica. Então, eles vão inibir a síntese de proteínas pelas bactérias. E eles vão atuar de diferentes formas, tá? Então, eles podem atuar ligando-se aqui à subunidade 50S, lembrando, né, que a subunidade 50S é essa que fica em cima, a 30S é essa que fica aqui, a porção que fica embaixo, tá? Então, alguns vão atuar inibindo aqui a ligação polipeptídica, então
o ribossomo ele não consegue transferir os polipeptídeos de um local para o outro, consequentemente, não vai ter a formação do polipeptídeo. Então, tem alguns que atuam dessa forma. Outros ribossomos, eles vão interferir aqui, ó, no acoplamento, não vão deixar o RNA transportador se ligar com o RNA mensageiro, consequentemente também não consegue fazer a formação, né, do peptídeo. Nós temos também medicamentos que vão atuar na porção aqui, justamente no RNA, aqui na porção 30S. Isso vai fazer com que ocorra um erro de leitura e, consequentemente, o código do RNA vai sair com problemas de leitura, e isso faz com que a bactéria não consiga utilizar aquele polipeptídeo para a formação de estruturas. E nós também temos antibióticos que inibem a translocação. Então, durante a formação do peptídeo, do crescimento aqui desse peptídeo, a bactéria, ela transloca, ela muda esse RNA transportador de local dentro do ribossomo. E esse medicamento não deixa que ela mude o local. A gente vai ver com detalhes sobre cada um deles, mas só para vocês irem já se identificando com esses mecanismos de ação. Então, vamos começar. Lembrando, né, que esses medicamentos vão ser bacteriostáticos, porque eles vão inibir a síntese, mas eles não vão causar morte bacteriana. Ou seja, as bactérias elas vão parar de crescer, né, vão parar de se multiplicar. E, consequentemente, o nosso organismo vai lá e faz a morte dessa bactéria posteriormente, tá? Então, ele é bacteriostático e não bactericida. Então, vamos ver sobre cada um deles agora. Vamos começar falando sobre as tetaciclinas. Elas vão interferir aqui, ó, na ligação do RNA transportador com o RNA mensageiro. Então, ela acaba atuando como antagonista. Então, a tetaciclina ela se liga aqui ou ela impede, de alguma forma, a ligação desse RNA transportador. Consequentemente, nós não vamos ter a transformação, a liberação dessa proteína, né? E a bactéria não vai conseguir utilizar ela. Então, são antibióticos de amplo espectro de ação, tá? Eles vão ser muito utilizados na clínica e também são bastante utilizados aí na área hospitalar e vão inibir, como eu falei para vocês, a síntese proteica. Como que interage, né? O micro-organismo, ele vai e absorve por transporte ativo esse medicamento. Então, ela consegue entrar facilmente na bactéria. Então, a bactéria vê ela ali, esse é uma substância que eu preciso. Vai lá e absorve por transporte ativo, e daí a tetraciclina faz o efeito dela dentro da bactéria, né, no ribossomo lá, interagindo com o RNA, com o ribossomo mensageiro aqui, tá? Então, nós vamos ter aí a utilização dessas tetraciclinas por via oral e parenteral. Nós temos um problema nessa tetraciclina, e isso é importante vocês saberem, que ela se complexa com cálcio, magnésio, ferro e alumínio. E o que significa isso? Pode ou não pode? Tem alguma contraindicação desse medicamento na utilização, por exemplo, durante a alimentação? Será? O que vocês acham? Então, como ela forma um complexo com cálcio, magnésio, ferro e alumínio, a gente não deve fazer a utilização oral do medicamento durante a refeição. Principalmente se você for tomar leite, tá? Por quê? Porque ela complexa com leite e ela não vai ser absorvida pelo organismo, tá? Então, acaba aí
tendo que ter esse cuidado. A via parenteral, beleza, mas agora a via oral, quando você faz utilização por via oral, tem que cuidar. Então, a gente indica o paciente a utilizar esse medicamento fora do horário de refeição, longe do horário de refeição. Tem que ter esse cuidado, tá bom? Em relação aos efeitos adversos, nós vamos ter aí alterações gastrointestinais, e daí aqui também é importante vocês relembrarem disso, tá? Que ela complexa com cálcio, ela complexa com ferro. Então, muitas vezes no almoço a gente come feijão, feijão tem ferro, né? Então tem que cuidar. Por quê? O paciente fala assim: ah, eu tô tendo muita dor de estômago, então eu vou tomar esse medicamento depois do almoço. Tá, é um efeito adverso do medicamento, mas você não pode tomar depois do almoço, porque se você tomar depois do almoço, o medicamento não vai fazer efeito, tá? Então tem que cuidar em relação a isso. Como até as tetraciclinas, elas têm uma interação com cálcio, elas acabam se depositando tanto nos ossos quanto nos dentes, tá? Então, ela vai estar aí no teu organismo, desculpa, por um grande tempo, tá? Então, nós vamos ter aí uma ligação dela nos ossos e no dente, mas com o tempo ela vai soltando, digamos assim. E é claro, né, por causa disso também, por causa dessa formação, dessa deposição dela, tanto com os ossos como com os dentes, ela não é recomendada para mulheres grávidas, porque senão ela vai acabar interagindo com os ossos do feto e se depositando nos ossos do feto, e isso pode ter um efeito adverso muito maior, tá? Pode causar má formação do feto. Não é indicado em crianças. Por quê? Porque as crianças estão na formação dos dentes, na formação dos ossos, e a partir do momento que essa tetraciclina interage com os ossos e com os dentes, pode também acabar dando uma coloração estranha para os dentes, enfraquecimento para os dentes. Então, ela não é recomendada para crianças. E, é claro, não é recomendado durante a amamentação, porque se ela tem uma interação com o cálcio, ela vai passar no leite, com certeza, com certeza. Apesar, mas vai formar complexo com leite, professora, a criança não vai absorver um pouco, tá? Então, tem que cuidar muito com isso. Além disso, né, vai complexar com cálcio, a criança não vai absorver o cálcio da mãe, tá? Então, tem que cuidar muito com isso, não utilizar essas tetraciclinas nesses casos, tá bom? Dúvida aqui é um dado bem interessante, eu acredito que vocês gostaram, né? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo, prof. Então, tá bom. Então, agora nós vamos falar dos medicamentos que interagem aqui na porção 50S, que é o cloranfenicol. Então, o cloranfenicol, ele tem um amplo espectro de ação. Ele vai atuar tanto em bactérias gram-positivas como gram-negativas. Então, o que acontece? A partir do momento que ele se liga aqui na subunidade 50S, o ribossomo da bactéria não consegue enviar o peptídeo que está nessa porção aqui do ribossomo para a próxima porção. Então, para a formação, ali eu vou mostrar com mais detalhes para vocês nos próximos slides. Mas para a formação do peptídeo, né, para a formação da proteína, o ribossomo ele tem que passar esse peptídeo para o outro RNA transportador. Então, ele faz um envio para esse RNA aqui. Então, a partir do momento que ele envia, né, para o RNA que está do lado dele, vai ter a formação da proteína. O que o cloranfenicol faz? Ele vem e inibe, né? Ele interage aqui com esse ribossomo transportador que está aqui do lado e não deixa o envio desse polipeptídeo para o RNA
secundário, né, para o RNA transportador que está do lado. Consequentemente, não tem a formação da proteína. Ele inibe a ligação polipeptídica aqui, que vai de um RNA transportador para o outro. Como eu falei para vocês, né, o exemplo dessa classe é o clorofenicol. Ele pode ser utilizado tanto por via oral quanto parenteral. Ele tem uma absorção bem rápida e a concentração máxima plasmática é em torno de 2 horas. Então, nós vamos ter uma absorção assim de flash desse medicamento. Ele vai ser amplamente distribuído nos tecidos e líquidos, inclusive no líquido céfalo-raquidiano. Então, algumas vezes ele pode ser utilizado para infecção na meninge, tá? Para combater essas infecções. Então, ele é importante, mas mesmo, até por causa disso, né? Por ele conseguir estar no líquido céfalo-raquidiano, nós temos que ter um cuidado, porque ele também tem uma toxicidade grande, né? Mas ele é muito utilizado, principalmente para pessoas que têm aí problema meningite causada por bactérias. Tempo de meia-vida dele é de 2 horas. A eliminação é somente 10% pela urina, o resto vai ser pela bile, tá? E também por suor, né? Mas a maioria pela bile. Vai ser inativado pelo fígado. Então, ele, quando chega no fígado, o fígado consegue inativá-lo através do metabolismo. Em relação aos efeitos adversos, nós vamos ter depressão grave da medula, até porque ele consegue, né, interagir com essas células, e isso faz com que tenha uma produção menor de células. Então, quando o paciente faz o uso de cloranfenicol por muito tempo, recomenda-se que ele sempre esteja fazendo, né, hemograma para acompanhar, para ver como que está a produção de célula dele, tá? Para não ter aí, né, um problema de diminuição muito grave de células de defesa e também plaquetas, então cuidar bastante em relação a isso. Pode causar hipersensibilidade, né? Pode dar algum efeito adverso de irritação, então tem que cuidar também com esses pacientes. E alterações gastrointestinais também são bem comuns, né? Vocês vão ver que a maioria dos antibióticos tem como efeito adversos essas alterações gastrointestinais. Por quê? Porque muitas vezes eles acabam incentivando o organismo a produzir ácido clorídrico, né? Então, o organismo começa a produzir uma quantidade maior de HCl e, consequentemente, é um efeito colateral, tá? Consequentemente, nós vamos ter uma alteração gastrointestinal, dores de estômago, também pode, por atuar aí matando bactérias, matar a flora intestinal, então o paciente pode relatar diarreia, tá? É algo comum por causa dessas alterações gastrointestinais. Nós temos cloranfenicol, pomada e colírio também, que eu estava esquecendo de falar para vocês, que é bem utilizado aí para infecções oculares. Tem inclusive pomada de cloranfenicol para utilizar no olho, também é bem comum. E também, né, pomada para utilizar na pele. E agora nós vamos para as streptomicinas. Então, a streptomicina, ela faz parte do grupo dos aminoglicóides. Esses aminoglicóides, eles vão interagir aqui na porção 30S e vão modificar a conformação dessa porção. A partir do momento que ele interage aqui, modifica a conformação dessa porção, vai ter uma leitura incorreta do RNA mensageiro. E isso vai fazer com que tenha-se uma produção de proteína incorretamente. Consequentemente, a bactéria, né, não consegue utilizar essa proteína para suas funções. Então, nós temos efeito desses aminoglicóides tanto
contra bactérias gram-negativas como contra gram-positivas. Só que o maior efeito vai ser contra bactérias gram-negativas. Tem ação contra gram-positivas? Sim, mas não é em todas as bactérias. Tem que cuidar em relação a isso. Pode ser administrado junto com a penicilina e isso pode potencializar o efeito desses antibióticos, mas nós temos que ter um cuidado em relação à resistência bacteriana. Então, as bactérias elas conseguem sim ter uma resistência maior a esse medicamento. A gente vai falar sobre resistência bacteriana mais para o final da nossa parte de bactérias, né? Eu deixei para falar para vocês mais para frente, mas a gente vai falar com bastante detalhe como essa resistência ocorre, tá bom? Em relação aos tipos, né? Além da streptomicina, nós temos a neomicina, amicacina e trobamicina. Vocês já utilizaram algum desses medicamentos? Alguém já utilizou? Eu não. Nem neomicina? Ninguém nunca utilizou neomicina? Talvez não com esse nome. Então, a neomicina, ela é bem utilizada como pomada para infecções na pele. Provavelmente vocês já utilizaram ela com associação, tá? Então, utilizar a dexametasona mais neomicina, que é um antialérgico, né? A dexametasona e a neomicina como medicamento, como antibiótico, né? Para diminuir a infecção. É bem utilizada. Eu acho que você já deve ter utilizado, sim. Vocês que não lembram. A trobamicina, ela é muito utilizada para infecções oculares. Então, ela é utilizada como colírio. E tem pomada também dela para colírio, né? Que a gente utiliza pomada ocular, que a gente fala. Então, a neomicina, eu tenho certeza que alguém já utilizou. Isso, se marcar, vocês têm em casa essa pomada e não lembram. E não lembram. Então, tá. Então, agora nós vamos falar. Ah, colírio e pomada, já falei para vocês. Agora nós vamos falar da eritromicina. Então, para explicar um pouco sobre a eritromicina, eu vou ter que lembrar para vocês como ocorre aí essa formação de proteína. Então, a eritromicina, ela faz parte do grupo dos macrolídeos, tá? Então, ali eu coloquei um exemplo de cada medicamento, né? Para ficar mais fácil de vocês lembrarem depois. Mas ela faz parte desse grupo, dos macrolídeos. Então, os macrolídeos, eles vão interagir aqui na translocação, como eu falei para vocês. Mas como que ocorre essa translocação? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui na subunidade 50S, nós temos, vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 locais diferentes, tá? Então, são 3 locais aqui que o polipeptídeo ele vai agindo, tá? Então, ele vai mudando de local aqui dentro. Então, quando nós falamos de produção de proteínas, nós vamos ter o envio da porção 50S lá para a unidade A, que está na unidade P, vai lá para a unidade A. E aqui da unidade A, nós vamos ter a translocação para a unidade P. Então, ele vai sair inteiramente aqui, inclusive o que está ligado aqui embaixo, ó, inteiro, tá? Inclusive esse RNA transportador, então ele sai inteiro, não somente os polipeptídeos, e sim também o RNA transportador, e ele vai ser enviado para a unidade P. Então, ele vai ser enviado inteiramente para essa unidade. O que os macrolídeos fazem? Eles vêm e bloqueiam esse envio, essa translocação da unidade A para a unidade P. Consequentemente, não vai ter a formação da proteína. Se ele não se liga, se ele não consegue se locomover, ele não vai conseguir interagir aí com a porção do RNA mensageiro e, consequentemente, nós vamos ter
uma falta de produção dessa proteína. Então, é dessa maneira que ele interage. Entenderam? Não tem dúvidas? Então, esses macrolídeos, eles são capazes de agir principalmente em bactérias gram-positivas. Então, eles vão ser mais eficazes para esse tipo. E nós temos que ter um cuidado. Vou até voltar aqui. O cloranfenicol, ele interage aqui nesse RNA transportador. O macrolídeo também vai interagir com esse RNA transportador. Só que ele vai reagir de uma forma diferente. Ou seja, esses vão competir um contra o outro. Então, não é indicado a combinação de macrolídeos com cloranfenicol, senão o efeito deles não vai ser legal, tá bom? Nós temos aí a utilização por via oral, parenteral e pomada. Esses macrolídeos não cruzam a barreira hematoencefálica, então pode ser utilizado tranquilamente em relação a isso. E como efeitos adversos, nós temos as alterações gastrointestinais, principalmente porque muda a flora, mas também porque produz maior quantidade de ácido no estômago. E também por ter essa interação muito grande com bactérias gram-positivas, eles acabam gerando infecções oportunistas, né? Gerando não, acabam facilitando as infecções oportunistas. Como exemplo, nós temos a azitromicina e a claritromicina. A azitromicina vocês já usaram, né? Sim, eu acho que eu já usei. Para infecção no que você usou, Carol? Você A lembra? professora, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu já usei. Acho que foi mais de 2 vezes, eu acho. A maioria das vezes é que a gente tem indicações específicas, vamos dizer assim, dos antibióticos. Por quê? Porque a gente já sabe mais ou menos qual bactéria vai estar atuando, se é gram-positiva, se é gram-negativa naquela região. Então, a azitromicina, ela vai ser mais indicada para infecções nas vias aéreas, tá? E também para infecção de garganta. Então, ela é bem indicada para infecção de garganta. Para a infecção do dente, também a azitromicina, tá? Então, a gente já sabe mais ou menos quais as bactérias ali, que são a maioria gram-positivas nessa região. Então, vocês vão ver, é muito comum, por exemplo, o dentista indicar azitromicina, por causa dessa região de infecção, tá bom? Claritromicina, ela é bem utilizada na forma de pomada e também para infecções oculares. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Entenderam como eles vão atuar nos ribossomos? A dúvida vem na hora da prova, né, prof? Então, agora nós vamos falar sobre a inibição da síntese dos ácidos nucleicos. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter dois tipos de interação com os ácidos nucleicos. A primeira interação são as interferências tanto na síntese como na ação do folato, tá? Do ácido fólico. E a segunda são agentes que atuam alterando a tropoisomerase. Então, a gente vai começar falando dos agentes que interferem na síntese do ácido ou ação do folato. Então, primeiramente, para a gente poder entender como ocorre essa alteração, nós precisamos entender o que é, como que ocorre a síntese do folato, né? Como que a bactéria sintetiza o folato. Então, a bactéria ela vai sintetizar o folato a partir do PABA, que é o ácido para-aminobenzoico. Não está aparecendo aqui o nome, mas eu acho que daqui a pouco aparece. Então, o PABA ele vai sofrer interações com a enzima dihidropteroato sintetase para a formação
do ácido fólico, do folato. O folato, por sua vez, interage com a enzima dihidrofolato redutase para a formação, então, do... Cadê os nomes? Ai, gente, faltou os nomes aqui. Para a formação das proteínas, né, para a formação, então, do DNA da bactéria. Então, o PABA forma o ácido fólico, que é o folato, através da enzima dihidropteroato sintetase, sofre uma redução para a formação aí das moléculas que formam o DNA. Então, a bactéria necessita do PABA para a produção de folato. Nós não, tá? O nosso organismo, ele não sintetiza folato. Ele precisa absorver o ácido fólico. Então, por isso, por exemplo, que quando a mulher vai engravidar, o médico pede para ela tomar ácido fólico, tá? Então, por causa que a gente não produz, o organismo não produz, ela precisa absorver de outra forma, tá? Então, essa é uma vantagem quando a gente utiliza esse medicamento, ele não vai interagir com o nosso organismo, tá? Ele só vai interagir com o organismo da bactéria, porque é somente ela que produz esse tipo, né? Ela que precisa do ácido paraminobenzoico para a produção do folato. Então, depois que tem a produção do ácido fólico, ela vai produzir, a partir da enzima dihidrofolato redutase, vai produzir ali a segunda molécula, que é o tetrahidrofolato. Tá faltando o nome aqui, mas depois eu passo para vocês os nomes certinho. Então, ela vai produzir o tetrahidrofolato aqui. Esse tetrahidrofolato vai ser responsável pela formação do DNA. Então, é muito importante, pessoal, vocês compreenderem a atuação dessas enzimas, tá bom? Então, nós vamos ter dois medicamentos que vão interferir ou na síntese ou na ação do folato, que são as sulfonamidas, que vão interferir na síntese do folato, e a trimetopina, que vai interagir na ação do folato. Então, vamos ver aí. As sulfonamidas, eles são medicamentos muito parecidos com o PABA. Então, lembrem lá, esse aqui é a molécula do PABA. Eu desenhei à mão todas essas moléculas aqui para poder mostrar para vocês a semelhança das sulfonamidas com o PABA. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, sulfametoxazol tem uma cadeia aqui bem parecida com o PABA. Sulfanilamida também tem uma cadeia bem parecida com o PABA. Sulfadiazina também tem uma estrutura bem parecida com o PABA. Então, essas moléculas, elas vão interagir com a enzima dihidrofolato. Então, elas vêm no lugar do PABA, interagem com a enzima e bloqueiam essa enzima. Consequentemente, a enzima não vai interagir com o PABA e não vai ter a formação do DNA. Tá? Então, isso é importante vocês saberem. As sulfonamidas interagem com dihidropteroato sintetase e inibem a formação do DNA, porque a enzima não consegue utilizar o PABA. Então, as sulfonamidas têm uma ação antagonista. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, elas não deixam outra molécula interagir com a enzima. Elas antagonizam esse efeito. Nós temos que ter um cuidado aqui, né? Quando a gente fala da utilização dessas sulfonamidas com alguns anestésicos. Então, pode ter um efeito antagonista
consequentemente não tem efeito do antibiótico, tá? Principalmente a procaína, que eu trouxe como exemplo. Então, durante, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia, vai precisar tomar uma anestesia geral. Nós vamos evitar a utilização de antibióticos do tipo sulfonamidas, tá bom? E esses aqui, ó, sulfamethoxazol, sulfanilamida e sulfadiazina são tipos de sulfonamidas, tá bom? E vai ser bactericida ou bacteriostático esse medicamento, pessoal? Inibe a produção de DNA. Vai causar morte da bactéria, a falta da produção do DNA? Seria bacteriostático, professor? Exato, Maiara, isso mesmo. Então, ele é bacteriostático, tá? Aqui nós temos mais um dado interessante, tá? Quando nós temos uma infecção com pus e produtos de degradação, as bactérias conseguem retirar desse pus a timida e as purinas. E elas conseguem controlar a necessidade do ácido fólico a partir desses dois compostos e conseguem formar o DNA. Então, outro motivo, né, não utilizar, né, esse medicamento quando tem infecção com pus, tá? Porque não vai ter efeito. Tá bom? Daí elas utilizam a timidina e as purinas que estão presentes ali no pus, porque teve morte celular, né? E conseguem aí utilizar para a formação do DNA e não vão mais precisar do ácido fólico para a formação do seu DNA. Vamos voltar aqui para a apresentação. Como efeito adverso, náusea, cefaleia, depressão. Náusea, cefaleia, depressão, hepatite, reação de hipersensibilidade, depressão da medula óssea e pode também levar à falência renal quando utilizado em concentrações muito grandes. Também não é indicado para pessoas que já têm problemas renais, tá bom? A trimetroprima, ele tem uma molécula bem parecida com o ácido fólico. Até circulei aqui para vocês verem, ó. Estão vendo essa região? Nós vamos ter uma região bem parecida. Então, nós conseguimos fazer com que a trimetopina ligue-se na enzima no local do ácido fólico, lá na dihidrofolato redutase. Então, o que acontece? O ácido fólico não consegue ser utilizado, tá? Então, o outro inibia a produção, esse aqui inibe a utilização desse ácido fólico. Consequentemente, também não vai ter a formação do DNA. Ação bacteriostática também. E nós temos no mercado um medicamento que vem associado, né, a sulfa mais a trimetopina. Aqui nós utilizamos o sulfamethoxazol mais a trimetroprima. E vai ter uma ação junta, uma ação concomitante e uma ação maior contra a bactéria. Por isso, vocês vão ver aí, alguém já deve até ter utilizado esse tipo de medicamento, que é a associação desses dois antibióticos para uma ação maior, um efeito maior. Em relação aos aspectos farmacocinéticos da trimetroprima, nós temos uma boa absorção por via oral, alcança concentrações elevadas, pulmão, nos rins e também no líquido céfalo-raquidiano. Então, eles são medicamentos bem utilizados, por exemplo, para infecção pulmonar, tá? Para pessoas que estão com bactérias pulmonares, então nós temos bastante utilização, porque vai ter uma concentração bem elevada do medicamento ali. Também infecções no rim e também infecções no líquido céfalo-raquidiano.
Nós vamos ter uma eliminação um pouco lenta desse medicamento, tá? Metade vai ser eliminada em 24 horas, então demora bastante tempo para eliminar. E se ocorrer uma contaminação, uma grande quantidade desse medicamento no organismo, pode-se aumentar a eliminação dele, diminuindo o pH urinário. Então, você pode dar para o paciente algum outro medicamento que modifique o pH urinário, que diminua, por exemplo, a aspirina, né, que vai diminuir o pH urinário, ou um outro tipo de ácido, para fazer com que ocorra a eliminação desse medicamento com maior rapidez em caso de contaminação. Em relação aos efeitos adversos, ela pode causar anemia megaloblástica, né? Mas essa anemia ela pode ser evitada com a utilização de ácido folínico, porque como ela interrompe a utilização do ácido fólico pela bactéria, ela pode também trazer alguma alteração no nosso organismo. Então, quando se faz a utilização por um tempo muito prolongado, recomenda-se a utilização, então, desse ácido folínico junto, para não ter nenhum problema no nosso organismo. A bactéria não vai absorver, tá? Quem vai absorver é as nossas células. Para a bactéria, não vai fazer diferença se a gente utilizar o ácido folínico. Como efeito adversos, ainda nós temos náusea, vômitos, alterações sanguíneas e rachas, que são erupções cutâneas, tá? Esqueci de falar para vocês. E nós temos aí, para finalizar a nossa aula, os agentes que alteram a topoisomerase. Então, como exemplo, né, desses medicamentos, nós temos as quinolonas. Então, o que acontece nessas quinolonas? Elas vão interagir aqui, ó, na enzima DNA-girase. Vou até aumentar aqui para vocês verem. A DNA-girase, ela modifica o DNA. O DNA, ele tá lá enovelado dentro do núcleo, não, que não tem núcleo, né? Dentro da célula. Então, ela está enovelado. Para ele conseguir, tá enovelado aqui, desculpa, pessoal. Para ele conseguir se multiplicar, para ele conseguir ser traduzido, ele precisa modificar esse enovelamento. E quem faz essa modificação é o DNA-girase. Então, o DNA-girase vai lá no da bactéria, vai lá no centro da bactéria, lá no cromossomo dessa bactéria, e faz o desenovelamento, deixando ela de uma forma mais fácil para ser multiplicada. A quinolona vem e inibe essa enzima, que também é conhecida como topoisomerase 2. Por isso que nós falamos que são agentes que alteram a topoisomerase. Então, vem, inibe a enzima e não tem esse desenovelamento, consequentemente, a bactéria não consegue multiplicar o DNA. Tá? E daí leva a não multiplicação. Então, também é bacteriostático. A bactéria não se multiplica, mas ela continua viva. As fluoroquinolonas têm um amplo espectro de ação, e aqui, com certeza, pelo menos alguma menina aí da sala já deve ter tomado, né? Porque as infecções urinárias são tratadas muitas vezes com as quinolonas. Então, nós temos a ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacina, que aqui no Brasil não é muito utilizado, e o norfloxacino, que é bem utilizado. E temos também algumas que têm um pequeno espectro de ação, que são mais utilizados para infecção urinária, como o ácido nilidíxico, tá? As quinolonas, elas foram muito utilizadas por muito tempo para infecções urinárias, tá? Só que o que aconteceu? As bactérias estão tendo uma resistência muito grande, muito grande. Tenho certeza que alguém aqui da sala já deve ter utilizado. Eu mesmo já utilizei muitas vezes esses medicamentos para infecção urinária. Mas como está tendo uma grande resistência bacteriana,
Atualmente, eles estão sendo substituídos pela cefalexina. Então, vocês vão ver que os médicos eles não estão indicando muito quinolona ultimamente. Eles indicam mais a cefalexina para infecção urinária. Mas ainda tem muita utilização delas, né? Só que tem uma utilização um pouco menor atualmente. O ciprofloxacino, ele também é muito utilizado para infecções internas, por exemplo, quando a pessoa tem pedra na vesícula que já está infeccionada, daí eles utilizam para combater essa infecção, tá? Então, tem outras utilizações, não somente infecção urinária. Nós vamos falar um pouco mais quando a gente for falar das bactérias, eu vou lembrar para vocês. Não vou me estender muito agora, senão não vai dar tempo de terminar. Em relação à absorção, são bem absorvidos por via oral, se acumulam nos tecidos como rim, próstata e pulmão. A maioria não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, com exceção da ofloxacina, que consegue. Então, nós temos, né, esse cuidado quando é administrado em pacientes com alguma alteração ou precisa até de uma indicação para atuação no líquido cefalorraquidiano. Nós também temos aí que elas são metabolizadas hepaticamente, principalmente o ciprofloxacino e o norfloxacino, que vão ser metabolizados no citocromo P450. Então, tem que cuidar em relação a interações medicamentosas. Vocês vão ver em farmacologia que muitos medicamentos são metabolizados nesse citocromo. Ou seja, nós podemos ter uma interação. O citocromo ele fica muito sobrecarregado e ele não consegue metabolizar os outros medicamentos. Então, tem que cuidar na utilização, na associação com outros medicamentos que atuam nesse citocromo. Em relação aos efeitos adversos, alterações gastrointestinais, como todos eles, erupções cutâneas, cefaleia e tontura. Ainda em relação aos antibióticos, nós temos alguns outros que são importantes, como o metronidazol, que também vai inibir a síntese do ácido nucleico. Esse metronidazol ele é utilizado com ação antibacteriana, mas também é utilizado como antiprotozoário, contra bactérias anaeróbicas. Clindamicina, que vai ter um efeito similar aos macrolídeos, e a rifamicina, que vai atuar ligando-se e inibindo o RNA polimerase dependente de DNA. Vai atuar tanto em bactérias gram-positivas quanto negativas. Mas como são medicamentos menos utilizados, o metronidazol agora está sendo utilizado um pouco mais. A gente falou um pouco menos sobre eles, falamos mais sobre as principais classes. Em relação à tarefa que eu falei que ia passar para vocês, eu vou mandar lá no Moodle também, tá? Mas o que eu quero? Para não ficar muito longa a nossa aula, até porque não ia dar tempo de eu falar sobre todos eles, eu classifiquei os principais e eu quero que vocês me falem qual que é a posologia desses medicamentos, para vocês irem se assimilando com o medicamento. Então, qual que é a posologia da amoxicilina, da azitromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, coloquei aqui os principais. Eu vou mandar para vocês e vai valer ponto, tá? Para vocês ficarem assim bem animados para fazer essa tarefa, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês lá no Moodle como tarefa para a semana que vem. Certo, pessoal? Alguma dúvida? A professora teve que apurar agora no final aí, mas eu acho que ficou tudo certo, né? Alguém está com dúvida? Não, prof, tô tranquilo. Nossa, Marcele, eu acho que você não está animada com a minha aula. Não, professora, eu tô com sono só. Ah, então tá bom. Então tá, pessoal. Seria isso mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, como sempre, né, podem me mandar por WhatsApp perguntando. Não fiquem encabulados, digamos assim, tá? Podem me perguntar. Beleza? Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Até